Coube a mim aqui uma nobre tarefa de apresentar, de trazer aqui a fala das artes no Brasil. Eu fui presidente da Funarte na primeira gestão do presidente Lula e tivemos uma gestão bastante interessante naquele momento, em que existíamos um Brasil atento à questão cultural e à questão artística, e agora estamos muito felizes de ter de volta a nossa Funarte com vigor, e eu quero muito, e eu me sinto honrado com isso, de trazer aqui para vocês, e acho que o pessoal da Bahia, que eu vi se manifestando no painel anterior, também vai gostar da presença aqui entre nós da nova presidente da Funarte, que é a Fundação Nacional de Artes do Ministério da Cultura do Brasil, Maria Marighella. A Bahia não gostou? Querido. Aqui, ó, fica aqui. Ai, gente, imagina. É. Eu posso... Será que eu não posso ficar assim mais... Pode, claro, mas aí você precisa de ter um microfone na sua mão. Aqui eu posso pegar esse? Tá? Tá. Tá funcionando. É porque, gente, olha o meu tamanho. Mesmo com a bola, né? Fico assim. Primeiro, queria saudar todas, todos, todes. Queria dizer da alegria de estar aqui com vocês. Minha gente! Meu Deus do céu, meu pessoal todo aqui. Queria agradecer muitíssimo a Casa da América Latina por esse encontro, por esse evento, por essa oportunidade. Queria agradecer ao meu querido Antônio Grassi por fazer pontes, por ser travessia, por ser esse mar de possibilidades, e dizer que não é simples ser da Bahia, né, Lili, Joelma, e chegar aqui, né? É um monte de emoção, é um monte de encontro, é um monte de fazimento. São emoções muito profundas, são encontros que são encontros da cultura, que são esses que falam ao coração. E, ao mesmo tempo, falam das nossas perspectivas, daquilo que a gente precisa encontrar. E, chegando aqui em Lisboa essa semana, encontrei Grassi, sim, o primeiro presidente da Funarte, da Fundação Nacional de Artes, a nossa instituição das artes cinquentona, que completará 50 anos no próximo 2025, para fazer essas pontes e nos apresentar essas possibilidades. Então, queria agradecer muitíssimo. Bom, gente, é outra emoção muito profunda, antes de chegar no tema propriamente, né, uma fala muito curta, é um encontro, é uma saudação, mas não posso deixar de falar, de celebrar e de dizer dos mistérios que é chegar em Lisboa, em Portugal, às vésperas do início do marco de cinquentenário da democracia portuguesa. Chegar nesse 25 de abril que fala ao mundo, nesse marco da Revolução dos Cravos, é falar de que a relação da democracia com a cultura é algo umbilical. Nós não tivemos no Brasil um marco tão definitivo da redemocratização do Brasil. O Brasil, vocês sabem, passou por uma ditadura civil, militar, empresarial, que durou 21 anos, de 64, e a gente pode falar de alguns marcos, mas não tivemos um marco da revolução, da tomada da democracia. Podemos falar da eleição de 85, uma eleição incompleta, por ser indireta. Podemos falar do marco da Constituição de 88, que está ali inscrito, direito à cultura. Podemos falar da eleição de 89, a primeira eleição direta a presidente da República, a primeira eleição, primeira candidatura do presidente Lula, um operário, primeiro operário, trabalhador, a vencer uma eleição no Brasil. Então, a redemocratização do Brasil, que está totalmente, radicalmente alinhada à Revolução dos Cravos,
ela não tem um marco definitivo, definidor, ela foi feita em camadas, etapas. Mas, sem dúvida nenhuma, sem dúvida alguma, o Ministério da Cultura, o nosso Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura do Brasil, como nós o conhecemos e aqui partilhamos, ele é marco, símbolo radical da democracia brasileira, da redemocratização do Brasil. Portanto, falar de políticas públicas para a cultura é falar do símbolo que representa a cultura para a democracia e a força que ativistas, artistas, atores, agentes da cultura, a nossa agente cultura, representa para a democracia. Nós, com essa democracia combalida, cambaleante, de idas e vindas, de avanços. E por quê? Porque a democracia no Brasil, ela tem, sim, um conteúdo de elite. E, portanto, muitas vezes, a gente tem dificuldade de contar democracia para a nossa gente. Porque muita gente não se reconhece parte. Mas foi justamente ali, no golpe, o golpe de 16, o golpe que interditou o segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, é que a democracia que foi ali, né, se esvaindo, ela foi sendo, ao mesmo tempo, reivindicada. Porque se, por um lado, ela é incompleta, de algum modo, quando aceita a brutalidade, é indigente, por outro lado, sem ela, não há processo, não há caminho, não há mar possível, não há amor que nos faça seguir adiante. E numa jornada relativamente curta, que não demorou 21 anos, mas dura, intensa, violenta, brutal, que nos tirou alegria, nos tirou brilho, nos tirou vitalidade, mas nos fez levantar todos os dias. E, portanto, nesses anos, nós tomamos a democracia com as próprias mãos. Num país desgovernado, absolutamente sem governo. E o símbolo da rampa do 1º de janeiro é o símbolo de uma gente que, alheia à própria sorte, sem qualquer liderança ou coordenação, tomou para si a tarefa de fazer a democracia, encarnar democracia. E por isso, naquele 24 de janeiro, no nosso 24 de janeiro ali, o MINC volta a habitar a vida do Brasil. O nosso Ministério da Cultura, talvez o mistério da cultura, seja o nosso símbolo revivido de que sem democracia não há vida possível. E, portanto, a chegada aqui, às vésperas do 25 de abril, retomando a nossa democracia por lá, diz que a democracia, essa palavra muitas vezes vazia pela distância com a vida, hoje toma radicalmente, em definitivo, uma materialidade atordoante. E está aqui hoje, às vésperas do abril, com o nosso ministério recriado, revivido, refundado, com o futuro à nossa frente e com um estadista do tamanho de Luiz Inácio Lula da Silva, nós estamos entre irmãos dizendo: refundaremos o mundo igual, justo, solidário, humano, aquele amoroso, aquele em que as pessoas vivem bem e que trabalham para viver e não vivem para trabalhar. As pessoas do mundo querem comer melhor, amar melhor, passar menos frio, passar menos calor, estar junto. E é esse o mundo da solidariedade, do amor, da igualdade e da justiça que a cultura vai fundar.
Mas isso não se faz só de palavras e sentimentos, se faz com ação, com reconhecimento de que as políticas públicas se darão em dois grandes ciclos. Num que é processo. Nós precisamos reconhecer que política pública, diálogo, relações bilaterais se dão em processo. E nós, Grace, Chico Dias, que somos do teatro, sabemos o que é processo, ensaio, feitura, serzimento, um passo à frente, 5 para mais para frente, um pouco recuo. Mas tem um outro passo, que é o passo da urgência, daquilo que tem que se dar agora, já, que é quando a gente sabe para quem a gente trabalha e com quem a gente trabalha. Nós temos no Brasil um país tão abundante quanto faminto. E diante da fome, a gente tem pressa. E precisamos dar respostas já, agora, imediatas. E por isso a urgência do presidente em fazer as entregas dos 100 dias, as entregas que não esperam. E por isso que nesse marco de 100 dias do governo, a gente já fez um monte, que foi o acúmulo das formulações coletivas. Ninguém inventou nada novo e por isso, Grace, tão importante o nosso encontro. Estamos juntos, juntas, juntos, onde quer que andemos. Porque aquilo que se coloca na vida política, na política pública, na vida coletiva, é um acúmulo de formulações e consensos partilhados. Mas queria aqui falar, sim, algumas coisas. A primeira, já dita aqui, é a lei Paulo Gustavo, que o presidente Lula vai regulamentar em poucos dias na cidade de Salvador. 3,8 bilhões serão descentralizados para os quase 5.000 municípios e para todas as 27 unidades da federação. É a materialização do Sistema Nacional da Cultura Brasileira. Significa dizer que aquilo trabalhado em tantas etapas se materializa na transferência desses recursos, mas não apenas no compromisso da formulação de planos, organização de fundos e de conselhos. Significa dizer que a responsabilidade pela política pública da cultura se dá de maneira articulada entre os entes federados, mas não só, também com as instituições. Nós conseguimos, ainda esse ano também, atualizar, modernizar a maior lei de incentivo do país, numa política muito longeva, embora concentradora, embora ainda muito dotada de características de interesses da iniciativa privada. Num gesto, num ato também do consenso e das formulações coletivas, o presidente Lula faz algo inédito, que é modernizar, desburocratizar, mas, sobretudo, num país que viveu 4 anos de ataque, tratando a cultura e seus fazedores como inimigos, está ali, no novo marco de fomento à cultura, uma ideia que precisa ser partilhada por todo mundo. A política pública para a cultura, ela precisa do agente cultura para se dar. A política, o agente cultura não é o beneficiário da política. O agente cultura é o meio pelo qual a cultura, essa coisa que está em todo lugar, mas que precisa da política pública para que seja um direito de todas as pessoas. E, portanto, essa nova instrução normativa, esse novo regulamento, trata exatamente disso. Diz que o agente cultura e, portanto, nós, aqui, somos, sim, responsáveis para que esse direito constitucional, esse direito da Declaração Universal dos Direitos Humanos se materialize em toda parte e que não seja um direito de uns. Bom, a minha vinda aqui também, e voltando um pouquinho, 65% de todo o investimento da cultura, através da lei de incentivo, passam justamente pela nossa Fundação Nacional de Artes, coisa que a gente fala muito pouco, né, Grace? Da importância da Funarte na tramitação dessa lei, desse mecanismo, e como a gente pode levantar dados e informações sobre esse mecanismo. O que me traz aqui
a Lisboa, embora muito feliz de ter encontrado as minhas companheiras, os meus companheiros, a nossa ministra maga, Margarete Menezes, é justamente o encontro com o Iberescena, com esse comitê intergovernamental dos países da Iberoamérica. Desse encontro, saímos com medidas muito importantes que compartilho aqui com vocês. A primeira é que conseguimos, parece óbvio, mas conseguimos que o programa ibero-americano, o Ibersena, seja um programa bilíngue, porque, pasmem, o Ibersena, o programa Ibersena, o programa Ibermúsica era um programa inscrito apenas no castelhano. Saímos com esse feito. É que, às vezes, as coisas óbvias, elas demoram, né? O Brasil passa a ser protagonista no investimento. Dobramos o investimento nesse comitê intergovernamental, justamente para termos a posição que o Brasil precisa ter no mundo. Um país do tamanho do Brasil, com a diversidade de Brasil, com o alcance de Brasil, precisa ser um país que tenha posição, opinião. E a política se manifesta também com recursos, com presença. Bom, fizemos avanços importantes na equidade de gênero. O programa sairá já apontando todo o campo de igualdade de gênero, mas acreditem, foi difícil trazer a igualdade racial, a igualdade étnico-racial para esse comitê. E, portanto, divido aqui com vocês que o Brasil assumiu a responsabilidade de apresentar um comitê temático dentro do Iberescena para que a gente discuta radicalmente e, em definitivo, uma Iberoamérica negra e indígena. Bom, gente, temos um desafio enorme agora para finalizar, que é a construção de uma política nacional das artes. Nós sabemos o quanto que foi importante os 2 primeiros governos do presidente Lula e a tomada da decisão fundamental de entender a cultura na sua dimensão antropológica, expandida, ampliada, trazida pelas palavras do mago Gilberto Gil. Mas nós sabemos, né, Grace, que isso trouxe ao campo das artes um passivo, algo que precisou se complementar. Estávamos naquele 16 da presidenta Dilma tratando justamente do avanço dessas políticas para a construção de uma política nacional das artes, quando veio o golpe. Retomamos essa política em definitivo. Temos o compromisso com essa política e Portugal se torna, nesse caso, também um parceiro, porque avança no seu plano nacional das artes, com foco mais voltado para a educação, e formação, mas ainda assim com uma experiência muito robusta, e logo mais estaremos juntos e juntas reunidos. Tenho certeza que conseguiremos apresentar a nossa política nacional das artes, não só a Funarte, mas o Ministério Renascido do 24 de janeiro tem ali, entre as suas atribuições primeiras, não só a construção de uma política pública para a cultura, mas a política nacional das artes. Essa política, ela reivindica a articulação federativa, ela reivindica a articulação entre instituições, mas, sobretudo, cumpre o papel de definir responsabilidades. E, por óbvio, a responsabilidade pela difusão, circulação e promoção da imagem do Brasil no mundo é responsabilidade do ente federal. E, nesse sentido, o restabelecimento dos nossos laços, dos nossos vínculos, das políticas para a internacionalização das artes se torna um imperativo. Bom, nesse dia marcado pela necessidade de diálogo, nós reivindicamos linguagem. Linguagens na sua pluralidade, na sua diversidade. Nós sabemos que nós só conseguimos produzir democracia e as políticas públicas que promovem direitos para aquilo que a gente conhece, que a gente sabe, e aquilo que a gente ama. Quem não sabe o que procura, não reconhece o que acha. Quem não conhece uma coisa, não consegue promover política pública. Portanto, o restabelecimento desses vínculos, dessas políticas, precisam se dar numa troca radical de afeição e afetação.
O campo das artes me parece o campo mais vivo para esse encontro. Nenhum diálogo comercial pode ser vivo se não for afetado. Que nós possamos fazer com que as artes sejam esse espaço de encontro quando a língua não dá conta. Quero dizer que estamos em pleno mar. Faremos essa travessia, restabeleceremos o diálogo e faremos isso juntos. A cultura, as artes, direito de um povo refunda sonhos e nós vamos refundar o país.